muito antes de Suzuka ou Tsukuba brilharem nos holofotes do automobilismo mundial. Havia um circuito encravado aos pés do Monte Fuji, onde a paixão japonesa por velocidade começou a fazer história. Aqui, a Fórmula 1 fez história. Aqui, o Drift ganhou respeito. Aqui, nasceu um dos maiores templos da velocidade do Japão. Fuji Speedway, o santuário do Amatsu-Po, Aizi-Po, japonês. E aí, você conhece esse circuito lendário? Já ouviu falar da sua influência na cultura JDM, nas corridas de rua, nos jogos e nos filmes? Se você curte carros japoneses, drift, tuning ou simplesmente ama a história do automobilismo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual sua pista favorita do Japão. For Coach, a gente vai mergulhar no passado e no presente do lendário Fuji Speedway. Nos anos 60, o Japão estava em plena transformação. Era o início de uma era que colocaria o país no mapa automobilístico mundial. Em 1965, aos pés do imponente Monte Fuji, nascia um sonho ambicioso, Speedway. A ideia original era ousada construir um circuito oval no estilo norte-americano, totalmente voltado para a Fórmula 1. Um conceito inédito no Japão até então, inspirado nas pistas de alta velocidade dos Estados Unidos como Daytona. Mas o projeto enfrentou um revés logo de cara. Problemas financeiros e desafios técnicos interromperam as obras antes que o circuito oval fosse completado. O que restou foi uma parte do traçado que acabou se tornando a base para o layout que conhecemos hoje. Um traçado misto, rápido, perigoso e icônico, que logo se tornaria palco de batalhas inesquecíveis do automobilismo japonês. E como se não bastasse a pista em si, o cenário era digno de cinema. O Monte Fuji dominando o horizonte, imponente, quase como um guardião silencioso dos motores que rugiam ao seu redor. Não era só uma pista, era o nascimento de um símbolo. Você sabia que o Ford Speedway quase foi um circuito oval como os dos Estados Unidos da América? Comenta aqui embaixo o que você acha. Teria sido melhor assim? Ou o traçado atual é mais lendário? Durante os anos 70 e 80, o Japão viveu uma era mágica, a verdadeira era de ouro do motorsport japonês. As arquibancadas estavam lotadas, os motores gritavam alto, e a adrenalina corria solta em pistas como Fuji Speedway Suzuka. Era o templo da Japan Grand Prix, um espetáculo automobilístico onde protótipos futuristas e carros de turismo travavam batalhas intensas. GTs, turismos e os primeiros protótipos criavam corridas memoráveis, com ultrapassagens milimétricas e duelos de tirar o fôlego. E foi nesse cenário que surgiram verdadeiras lendas sobre rodas, como Nissan Skyline GT-R, que ganhou o apelido de Godzilla, depois de dominar as pistas com sua tração integral e tecnologia de ponta. Cada volta dele era uma aula de engenharia japonesa e paixão pelo automobilismo. Foi também nessa época que o Japão começou a sonhar grande. As primeiras corridas de longa duração surgiram, testando não só a velocidade, mas a resistência de máquinas e pilotos. Era o nascimento das lendárias provas de resistência, que mais tarde dariam origem a eventos como os 1000 km de Fuji. Essa década não foi apenas de vitórias, foi de identidade. Foi quando o Japão disse ao mundo: não somos apenas espectadores, estamos aqui para dominar o jogo. Fuji e a Fórmula 1. Imagine um Japão em plena transformação. Nos anos 70, a indústria automobilística crescia em ritmo acelerado. Os entusiastas vibravam com corridas locais. E então, em 1976, o mundo voltava os olhos para o Japão com algo inédito. O país sediaria pela primeira vez uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, e o palco escolhido, o lendário Fuji Speedway. Mas essa estreia não seria apenas histórica, seria lendária e dramática. 1976. A tempestade antes da bandeirada. O GP do Japão de 1976 marcou o desfecho de um dos campeonatos mais emocionantes da história da Fórmula 1, eternizado no filme Rush, menos no limite da emoção. Dois titãs duelavam pela coroa. James Hunt, o britânico audacioso da McLaren, e Niki Lauda, o metódico e corajoso piloto da Ferrari, que havia sobrevivido a um gravíssimo acidente semanas antes. E quando os carros alinharam no grid de Fuji, uma chuva torrencial caiu sobre o circuito. As montanhas emolduravam uma pista perigosa e escorregadia. Niki Lauda, ainda se recuperando das queimaduras, tomou uma decisão que marcaria sua carreira. Abandonou a corrida por considerar as condições inaceitáveis. Com isso, James Hunt chegou em terceiro, o suficiente para conquistar o título por apenas um ponto. Um final de temporada absolutamente cinematográfico, real, intenso, inesquecível. 1977. A sombra do perigo. No ano seguinte, Fuji voltaria a receber a F1, mas dessa vez,
o desfecho seria trágico. Um acidente envolvendo Gilles Villeneuve resultou na morte de 2 espectadores. A tragédia manchou o evento e levantou sérias dúvidas sobre a segurança da pista e a infraestrutura do local. Consequência, a Fórmula 1 abandonaria o Japão por quase uma década. Só retornaria em 1987. E não em Fuji, mas sim no circuito de Suzuka. Da Honda, revelou ao mundo o potencial do Japão como país sede de grandes eventos automobilísticos. Imortalizou Fuji Speedway como o berço da F1. No Japão, estabeleceu um precedente sobre segurança em circuitos e decisões de pilotos. Alimentou o fascínio dos fãs japoneses pela Fórmula 1, que cresceria ainda mais nas décadas seguintes. Foi a Fuji que o Japão conheceu do uma SOV, a glória e o perigo da Fórmula 1, uma história de coragem, decisão e tragédia que moldou o futuro do automobilismo no país. Você conhecia esse capítulo marcante da história? Deixe seu comentário e compartilhe com quem ama corridas. Renovação e nova era, menos Fuji Speedway. Transformação radical, com Herman Tschuk. No início dos anos 2000, o Fuji Speedway precisava se reinventar para continuar relevante no cenário global. E foi aí que entrou em cena o arquiteto mais influente da Fórmula 1 moderna, Herman Tschuk, conhecido por reformular e projetar circuitos como Sepang, Xangai e Bahrein. Tschuk liderou um projeto de renovação completa do Fuji Speedway. Finalizado em 2005, a pista foi praticamente reconstruída do zero, com foco em infraestrutura de alto padrão, segurança e certificações exigidas pela FIA. Foram criados novos boxes, paddock ultramoderno, áreas lentro, de mídia e arquibancadas com visão privilegiada. O objetivo era, claro, trazer a Fórmula 1 de volta ao Japão e ao pé do Monte Fuji. O grande retorno da F1, 2007 ou IDUC, a Fórmula 1 voltou ao Fuji em 2007, após um hiato de 30 anos. A corrida marcou um novo capítulo para o circuito, com a Toyota menos dona do autódromo, menos como principal patrocinadora do evento. O GP de 2007 ficou famoso pela chuva intensa, que virou um desafio até mesmo para os melhores pilotos do grid. Em 2008, Fuji sediou mais uma etapa da F1, revezando com Suzuka no sistema de turnos proposto pelas montadoras japonesas. Essa alternância, porém, durou pouco. Modernização x tradição. A polêmica do novo layout. Apesar da modernização, o novo traçado desenhado por Tschuk dividiu opiniões. Muitos fãs e pilotos consideraram o circuito sem alma, criticando curvas excessivamente técnicas e a perda do traçado original, que tinha curvas de alta velocidade e um ritmo mais fluido. O trecho final, antes da reta principal, por exemplo, foi alvo de críticas por ser travado demais, reduzindo as oportunidades de ultrapassagem. Mesmo com a imponente paisagem do Monte Fuji ao fundo, o novo Fuji parecia ter perdido parte da sua essência. Mas e aí? Valeu a pena? A modernização trouxe Fuji de volta aos holofotes internacionais. Mas será que isso compensou a perda do charme clássico da pista original? Muitos ainda debatem essa questão. Você prefere o Fuji clássico dos anos 70 ou o moderno PS2005? Comenta aqui embaixo o que você acha do novo traçado. Você já ouviu o ronco dos motores ecoando aos pés do Monte Fuji? À noite, Fuji não é apenas sinônimo de corridas profissionais. Para os apaixonados pela cultura JDM, o circuito e seus arredores transformaram em berço sagrado do drift, tuning e da cena automotiva de rua. Nos anos 90 e 2000, enquanto os holofotes estavam voltados para os grandes campeonatos, outro espetáculo acontecia nos bastidores: encontros clandestinos de carros modificados, rodas girando sob fumaça, e os faróis cortando a neblina das montanhas. Era New Fuji Drift Course, uma seção especial do autódromo, que os mestres do drift deixavam suas assinaturas em borracha no asfalto. O local passou a sediar etapas do Dune Grand Prix, o maior campeonato de drift do Japão. Nomes como Kaishi Tsurugi, o Drift King, ajudaram a transformar Fuji em uma meca de controle lateral. Mas não só nas pistas reais. Fuji ganhou destaque. Nos games, Fuji se imortalizou em franquias como Gran Turismo, onde seus traçados exigem técnica e precisão. Já no universo dos animes e mangás, Initial D, One Midnight e outros colocam a região em destaque, onde a linha entre ficção e realidade parece desaparecer. Para os entusiastas de tuning, especialmente os fãs dos anos 90 e 2000, Fuji sempre representou liberdade, potência e estilo. Rodas largas, bodykits agressivos e escapamentos ensurdecedores criavam uma sinfonia noturna. A área ao redor da pista se tornou um ponto de encontro, onde cada carro era uma obra de arte sobre rodas, com influências que iam do Touge ao cyberpunk urbano. Fuji não é só um autódromo,
é um símbolo da paixão automotiva japonesa, um lugar onde a cultura de rua se mistura com a competição oficial, onde tuning não é só estética, mas expressão, e onde o drift não é só manobra, é identidade. Você já sonhou em acelerar no Fuji Drift Course? Comente qual carro JDM você levaria para lá. Grandes eventos e Super GT no Fuji Speedway. Menos emoção em alta velocidade. Se você acha que o Fuji Speedway vive apenas de história, pense de novo. Este é o lar de algumas das corridas mais eletrizantes do Japão moderno. Desde os anos 2000, o circuito se firmou como um palco essencial para o Super GT, menos a categoria mais prestigiada do automobilismo japonês. E não para por aí. Também recebe o exigente World Endurance Championship, trazendo para o solo nipônico a elite da resistência mundial. O clima em Fuji é uma caixinha de surpresas. Chuva, neblina ou sol escaldante. Tudo pode acontecer em questão de minutos. Isso torna cada prova um verdadeiro jogo de estratégia e nervos de aço, tanto para pilotos quanto para equipes. E por falar em equipes, nomes lendários se cruzam nessa pista. Toyota Gazoo Racing, que joga em casa e defende com unhas e dentes cada centímetro do traçado. Nissan Nismo, com seus GT reais rugindo como monstros nas retas. Honda, Lexus, Subaru, todos travando batalhas intensas pela glória japonesa. As arquibancadas do Fuji vivem cheias, com fãs fervorosos que transformam o circuito em um verdadeiro coliseu da velocidade. E quando o WX chega, com protótipos de última geração, o Japão entra no mapa global da resistência com estilo. Cada corrida em Fuji é uma mistura de paixão, tradição e tecnologia de ponta. Se o passado do autódromo é histórico, o presente é pura adrenalina. Quer ver carros que parecem saídos de um anime correndo em altíssima velocidade, disputando centésimos de segundo sob o olhar do Monte Fuji? Então você precisa conhecer o lado moderno desse templo do automobilismo. Curiosidades e lendas da pista Fuji Speedway. Você sabia que o Fuji Speedway possui uma das retas mais longas do Japão, com impressionantes 1,5 km de pura velocidade? Essa reta já foi palco de ultrapassagens inacreditáveis, decisões dramáticas de corridas e até a reta de 1,5 km do Fuji é tão longa que os carros chegam a mais de 300 km por hora, exigindo freios potentes para a curva uma das mais traiçoeiras do Japão. Durante os anos 80 e 90, essa reta era o terror dos pilotos. Muitos acidentes aconteceram ali, inclusive com carros de turismo e protótipos perdendo o controle devido à alta velocidade combinada com pista molhada. Em dias de neblina, comuns na região do Monte Fuji, a visibilidade pode cair a níveis críticos, aumentando o desafio para os pilotos e dando ao circuito uma aura quase mitológica, lendas e histórias marcantes. Keiichi Tsuchiya, o Drift King, começou sua carreira competitiva, correndo em provas amadoras no Fuji Speedway antes de virar ícone mundial. Vários pilotos da Super GT Fórmula Nippon deram seus primeiros passos profissionais ali. O Fuji é visto por muitos como um berço de talentos japoneses. A pista também foi palco de corridas lendárias entre fabricantes rivais como Toyota, Honda e Nissan, com disputas tão intensas que pareciam saídas de um anime. Você já imaginava que tantas histórias incríveis aconteceram nessa pista? Deixe nos comentários qual lenda ou momento da Fuji Speedway mais te marcou. E se curtiu essa curiosidade, não esquece de deixar o like e se inscrever ainda, tem muito mais pela frente. Mesmo após décadas de história, o Fuji Speedway não é uma relíquia do passado. Muito pelo contrário. Ele segue pulsando como um verdadeiro coração do automobilismo japonês e mundial. Hoje, o circuito é muito mais do que uma simples pista de corrida. É um verdadeiro ponto de peregrinação para entusiastas de carros, fãs do motorsport e turistas apaixonados pela cultura japonesa. To-dos, O's and O's. Milhares de visitantes percorrem o trajeto até a base do Monte Fuji, só para sentir a energia desse lugar lendário. Eventos de classe mundial continuam sendo realizados aqui. O circuito é sede constante de etapas do Super GT, WX, e recebe provas de endurance, competições de turismo, track days e até encontros de carros modificados. Fuji virou um palco internacional, onde tecnologia, paixão e tradição se encontram. E não para por aí. O Fuji Speedway está se reinventando para o futuro, com o crescimento dos esportes a motor elétricos. Há cada vez mais atenção sobre como o circuito pode se tornar palco de novas categorias sustentáveis e eventos de alto nível. Há também uma crescente integração com o turismo tecnológico da Toyota, que utiliza o espaço como vitrine de inovação e mobilidade do futuro. Para quem ama carros, visitar Fuji é como visitar um templo. Lá, você encontra o passado glorioso, o presente vibrante e o futuro em construção, tudo isso com a silhueta imponente do Monte Fuji sempre ao fundo. Não é só sobre velocidade, é sobre legado,
identidade e o que ainda está por vir. Você já pensou em visitar o Food Speedway algum dia? Qual evento você sonharia em assistir nesse templo do automobilismo? Comenta aí embaixo. E não se esquece, se curte conteúdos sobre a cultura automotiva japonesa, já deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa. Food não é apenas uma pista. É história viva, é velocidade pura, é paixão japonesa sobre rodas. Do rugido dos motores dos anos 70 ao ronco agressivo dos GTs modernos. Do drama da Fórmula 1 aos duelos eletrizantes do Super GT. Food vive em cada curva, em cada lembrança, em cada coração que pulsa por automobilismo. E agora a gente quer saber de você. Qual foi a corrida mais memorável que você já viu em Food? Ou em qual jogo você mais correu nesse lendário circuito? Se curtiu essa viagem pelo Fuji Speedway, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que respiram JDM, Drift e Velocidade.